Se você está pensando em abrir uma empresa, ou já deu esse passo e quer que o seu negócio dure por muitos anos, então você não pode perder o que temos a compartilhar neste vídeo. A jornada de empreender é cheia de desafios, mas ouvir a experiência de quem construiu um império familiar que atravessa gerações pode transformar sua visão. Escute o que o convidado tem a dizer sobre como construir uma empresa sólida, inovadora e capaz de resistir ao teste do tempo. Eu espero que nessa conversa eu possa transmitir também tudo que a gente erra também, né, João? Porque é muito bonito falar só daquilo que a gente acerta. Sabe uma coisa como ganhar $1 milhão em uma semana? Sim. Sabe? Então é... Piponzi, teu avô... Conta a história da Droga Raia. Teu avô fundou uma farmácia. Meu avô veio da Itália. Até Em 1896 ele veio da Itália. Tá bom. Tá? Na época da unificação da Itália. A Itália estava conturbada, o pai dele fazia o quê? Comprava um terno, dava X dólares, aí, ou liras na mão, com 16 anos não dava para o Brasil. Ele chegou aqui, ele gostava, ele teria estudado medicina, mas quando chegou aqui, ele se identificou com farmácia, porque era a oportunidade que ele tinha, e em 1905 é que ele vem a fundar a Farmácia Raia em Araraquara, a Farmácia Raia com PH. Ele foi para Araraquara porque um dos irmãos tinha para Araraquara, dos vários irmãos que vieram. Tá, ele fundou em 1905. Sim. Farmácia com PH. Com PH. PH. Fundou. Qual era o tamanho? Como é que foi? O que você sabe sobre investimento, dificuldade, oportunidade? O que ele enxergou? Por que farmácia? Por que em Araraquara? Bom, o porquê em Araraquara é exatamente porque os irmãos estavam em Araraquara. Um irmão estava em Araraquara. Né? Agora, por que farmácia, tá? A vocação que ele tinha. A vocação que ele tinha de farmácia. E o que ele tinha, o que ele trouxe que realmente faz parte da nossa cultura até hoje, e a gente pode explorar esse assunto. Você fala, como é que uma cultura sobrevive 120 anos? Depois eu vou contar adiante para você, oportunamente, numa certa cronologia, tá? Mas ele tinha uma veia de cuidar de pessoas que fez com que toda a região da Araraquarense o procurasse. Naquela época, a história do avô mostra como a visão de um imigrante pode transformar uma cidade inteira. Fundar uma farmácia em um período de tanta adversidade e mais, estabelecer uma cultura de cuidado com a saúde foi algo que ecoa até hoje. Ele não só fundou um negócio, mas criou um pilar de confiança. A relação de proximidade com os clientes, que a farmácia proporcionava, é um grande exemplo de como negócios familiares podem ter um impacto duradouro na sociedade. Essa cultura ainda é o alicerce de empresas que prezam pela confiança e atendimento ao cliente. Não existia rede de farmácias. Não existia. Não existia rede de farmácias. E para você ter uma farmácia, você tinha que ser farmacêutico. Você tinha que ter o controle da farmácia e ser um farmacêutico. Então ele teve a visão de fazer parcerias em algumas cidades do interior e tentar reproduzir o modelo de negócio que ele tinha. Tá. Ele se associava a farmacêuticos, ele fez isso em Piracicaba, em Marília, em Araçatuba, sempre no interior até 1950, mais ou menos. Em 1950 ele cometeu a ousadia de enfrentar a Drogasil, que era uma máquina, uma potência. A Drogasil surgiu da fusão de 8 farmácias como um grupo muito forte. Não foi pioneiro em redes, que foi meu avô, mas atropelou meu avô. Tá. E meu avô, com toda a coragem, veio para São Paulo e começou a peitar e abrir loja em São Paulo. Tá? Só que meu avô vai falecer em 1956. Ele tinha 8 farmácias. Na época as redes não eram tão grandes, né? Sim. E quando ele vem a falecer, é aquele desastre de todo patriarca que pensa que não vai morrer. Tá? Alguém brinca que o Roberto Marinho falava quando eu morrer. Ele falava, se eu morrer. Acho que meu avô também pensava, se eu morrer. Se eu morrer. Se eu morrer e tal. E obviamente que... E aí que tem um encontro com meu pai. Meu pai, 6 anos antes, 7 anos antes, tinha vindo da Itália. Com a Itália destruída pela guerra. Passou, quer dizer, viveu a guerra dentro da Itália, com os alemães entrando dentro da Itália, naquele período aí em que Mussolini caiu. Perdeu a mulher por falta de medicação. Tinha tido um filho pequeno, 8, 9 meses.
E a Itália é completamente destruída, ele vem para o Brasil, mas para trabalhar como um engenheiro químico. Parece até que você tem alguém que é engenheiro químico na sua família. Tem engenheiro química. O relato sobre a transição de liderança e o início da reestruturação da droga raia mostra que o sucesso de uma empresa familiar não é só sobre a visão do fundador, mas também sobre a coragem e resiliência das novas gerações. O pai, do Piponzi, mesmo sem regras de governança bem definidas, conseguiu assumir a responsabilidade de transformar o negócio e dar continuidade ao legado, com uma ousadia empreendedora rara, criando uma base sólida para o futuro. Ele não apenas lidou com o legado de seu pai, mas também teve que encontrar seu próprio caminho, algo que muitos empresários enfrentam quando assumem uma empresa familiar. A Piatá era uma das, tipo Matarazzo, uma das famílias mais ricas do Brasil. E ele simplesmente, meu avô falou, olha, pouco antes de morrer, não tem sucessão, escolheu meu pai, tá? E tinha também um filho, um genro, mas que tinham outros negócios que davam apoio. Mas era meu pai quem comandava. Mas uma falta de definição de regras, assim, completa. Sim. Porque as filhas recebiam os seus dividendos, a sua graninha, que dividendo não se chamava dividendo, nem conselho existia, nem nada, né? Sim. Então você administrar isso, de falar como é que esse bolo é repartido, como é que a dedicação... Meu pai nunca teve a liderança formal da empresa, sabe? Então meu pai, da morte do meu avô em 56 até 1966, ele permaneceu, mas um pouco antes de 65 ele fala, para mim não dá mais. E aí ele chama a família e fala, olha, eu vou sair. E aí entra um primeiro momento de transição, que eu acho que... E as transições que vão marcar a longevidade, tá? Porque as empresas ficam nas transições que elas morrem, normalmente. Ou às vezes um pouco depois, pelos feitos de uma nova geração, feitos negativos, né? E o meu pai, então, ele... No momento, então, que ele fala, vou sair, o irmão mais velho, o segundo filho do João Batista, né? Que vinha depois da minha mãe, ele reúne a família e aí fala para meu pai, olha, vamos fazer um acordo, você sai, nós saímos. Então a empresa que não tinha sido bem gerida naqueles primeiros 10 anos, tinha de 8 farmácias, tinha ido para 11, enquanto a Drogasil já tinha mais de 50. A introdução da tecnologia foi um marco importante no crescimento da droga raia. Reduzir o estoque e otimizar processos foi uma das chaves para a liquidez e expansão da empresa. Essa mudança demonstra como a tecnologia não é apenas uma ferramenta de modernização, mas uma verdadeira alavanca para a mudança. E mais, essa transformação foi feita com cautela e visão a longo prazo, algo que é essencial para qualquer empresário. A lição que fica é que a inovação, quando bem aplicada, pode ser o fator que leva um negócio a um patamar totalmente diferente e não precisa ser algo complicado ou caro. Pequenos ajustes tecnológicos podem gerar um grande impacto. Porque eu, inclusive, fui a primeira turma da Poli até aula de computação, tá? Mas não só por isso, tá? Eu acho que a engenharia tem realmente a capacidade de dar um poder aí de compreensão analítica, um raciocínio analítico. Eu acho que tudo isso eu comecei a utilizar. E combinado com uma coisa muito interessante, que com 7 farmácias eu era meio faz tudo, tá? Quer dizer, teve uma época, minha irmã ainda não estava, meu irmão ia 2 vezes por semana de manhã, e realmente essas 7 farmácias eu fiz coisas do tipo, por exemplo, quando eu estava enxugando estoque de lojas, que a gente tinha que ir num fim de semana tirar as lojas para deixar aquilo que era para ficar, você trabalhar junto com os outros, editando quantos produtos que era para ter ou não, ajudar, fecha a caixa, manda para o CD. O nosso centro de distribuição era a sobreloja da loja da Praça João Mendes, que era uma das 7, que era em torno, assim, um anel de 1,60 m de altura, que você tinha que andar abaixado. Esse era o nosso centro de distribuição. Então, por exemplo, trabalhos como esse, trabalhos como acompanhar o inventário de loja. Eu me lembro que eu saía do escritório às vezes 7 horas da noite, para chegar em Santo André, a loja fechava às 9 ficava até meia-noite acompanhando o balanço, e não bastando isso, trazia as fichas todas do balanço para serem processadas durante a madrugada na matriz e coisas desse tipo. Então você fala, mas ao mesmo tempo daí veio a paixão, porque você percebe que você está transformando a empresa.
Meu pai, um cara apaixonado, meu pai ele vibrava, falando, nossa senhora, ele nunca tinha visto o dinheiro. Minha irmã falou quando eu entrei na empresa, quando eu resolvi ficar, falou, Toninho, você é louco. Ali o lucro só aparece nas prateleiras, tá certo? De repente meu pai viu o lucro virar dinheiro, a gente viu. Então, aí foi um entusiasmo enorme que você fala, bom, a gente não crescia, passou a crescer. A gente pôde comprar o computador, porque no começo eu usava o computador. Em empresas familiares, a liderança pode ser tanto um desafio quanto uma vantagem. Quando a liderança é passada de geração para geração, existe uma base de confiança construída ao longo dos anos, o que facilita a transição e garante a continuidade do negócio. No entanto, é essencial que as novas gerações também tragam inovações e adaptem a cultura empresarial às novas realidades do mercado. Isso significa que, ao mesmo tempo que preservamos valores fundamentais, devemos estar atentos a mudanças culturais e tecnológicas que possam potencializar o crescimento. E o mais importante, a cultura organizacional precisa ser vivida no dia a dia, não apenas escrita em manuais ou quadros. Pôde comprar o computador, porque no começo eu usava o computador emprestado, tá? Esse sócio do laboratório gentilmente emprestava nos sábados à noite e domingo à noite, domingo o dia inteiro. Então eu ficava lá para montar todas as fichas aí para depois fazer o processo todo de enxugamento de estoques, né? Então, enfim, eu acho que esse momento para mim foi um momento da grande virada. E essa liquidez fez com que a gente triplicasse a empresa, tá? A gente passou, a gente tá aí? Nós estamos em 80 e de 80 a 85, com essa liquidez gerada, a gente não só comprou um computador, fez um centro de distribuição. O centro de distribuição, ele tinha 240 metros quadrados. Hoje, pra você ter uma ideia, a empresa tem 14 centros de distribuição, não tem nenhum de menos de 20 mil, tá? Tinha 240 metros quadrados, com pé direito de 5 metros. Mas tinha o centro de distribuição, e a gente começou a crescer, tá, com esse dinheiro e passa para ter 21 lojas, triplica a empresa entre 80 e 85. Aí 85... Quantas? De 7 para 21. Em quanto tempo? 5 anos. De 1980, de maio de 80, ainda me lembro 80, aquele cheirinho de loja nova, a gente abrindo a primeira, né, a minha mulher com um dos filhos na barriga, né? Você nem tinha nascido, porque ela estava com o filho que tem a sua idade na barriga. Lá era Araraquara abrindo a 8ª loja. Essa paixão pela expansão, que depois eu posso falar um pouco, ela veio de lá, sabe? Saber aquela loja, fala, puta, demorou tanto tempo pra gente ir na loja, agora estamos abrindo uma loja linda, bonita. Sim. E daí pra frente foi até 21 lojas, tá? Isso foi até 85. Em 85, aí tem um passo que talvez foi o passo mais importante, um dos 2 mais importantes meus da empresa, tá? Que quando lançaram, até então, as lojas elas não tinham o terminal de computador na sala. A trajetória da Droga Raia nos ensina que o sucesso empresarial não é algo que ocorre da noite para o dia. É um processo contínuo de aprendizado, adaptação e inovação. A perseverança e a coragem para inovar são essenciais para manter a relevância em um mercado competitivo. E por mais que as dificuldades sejam grandes, a família e a cultura organizacional, quando bem administradas, podem ser o ponto de equilíbrio e a chave para o sucesso duradouro.